haletos orgânicos. Haletos orgânicos são os compostos de carbono que apresentam halogenos nas suas composições. Eles derivam de um hidrocarboneto, que são os carbonetos de hidrogênio. Assim, cada vez que sai um hidrogênio de um, dois ou mais hidrocarbonetos, há a entrada de um, dois ou mais halogênios. E agora, nas próximas apresentações, a gente vai entender mais e ouvir um pouco mais sobre esses halogênios. As funções halogenadas, mais conhecidas como os haletos orgânicos, são compostos que possuem em sua cadeia carbônica ao menos um átomo pertencente ao grupo dos halogênios, que são o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Esse átomo se encontra ligado a um radical derivado de hidrocarboneto, e os compostos formados podem ser representados geneticamente por R-X, sendo X igual a flúor, cloro, bromo ou iodo. E o R é o radical. Haletos orgânicos são cadeias carbônicas que apresentam halogênios, elementos da família 7A ou 17 em sua estrutura. Eles são oriundos de hidrocarbonetos que sofreram uma reação de substituição ou de adição. Em reações de substituição, sai um hidrogênio do hidrocarboneto e entra um halogênio. Em reações de adição, acontece a quebra de uma ligação dupla ou tripla do hidrocarboneto insaturado e entram dois halogênios ou um halogênio e um hidrogênio nos carbonos da ligação que se rompeu. Em todos os casos, há como produto da reação um haleto orgânico. Os haletos orgânicos são compostos por três grupos: haletos de alquila, que derivam de hidrocarbonetos não aromáticos; haletos de arila, derivam de hidrocarbonetos aromáticos; haletos de acila, derivam de ácidos carboxílicos e por isso são carbonilados. Os haletos orgânicos são a base química de boa parte dos pesticidas e fungicidas, como o DDT, o BHC, a aldrina e o endrin. Entretanto, também já foram utilizados como anestésicos, como é o caso do clorofórmio, e fluidos refrigerantes, como é o caso do freon. Bom, eu vou falar agora sobre a nomenclatura dos haletos orgânicos. E para começar, eu vou falar sobre a identificação. A gente pode ter dois tipos de identificação. Podemos identificar esse tipo de haleto orgânico pela estrutura, que como que vai funcionar? Vai ser assim: a gente vai ver um halogênio ligado a um carbono, e esse halogênio ele pode ser o flúor, o cloro, o bromo ou o iodo. Então, são desses quatro. Então a gente vai literalmente ver, vai ter o carbono, a ligação carbônica, e vão ter algum desses quatro. E essa ligação, ela pode ser tanto simples, dupla, tripla, e ela pode até ser de um carbono aromático, não tem problema. E a outra forma da gente perceber que é um haleto orgânico é pela nomenclatura. Então a gente vai literalmente ver o nome de algum desses halogênios. Então vai ter toda a estrutura que eu vou explicar logo e vai ter o nome do haleto, entendeu? Que vão ser algum desses dois. Então eles sempre vão vir na frente, nessa estrutura que a gente vai mostrar. E aqui tem alguns exemplos que eu vou mostrar pra gente entender mais ou menos como funciona. Então, como vai funcionar? Primeiro a gente vai colocar o nome do haleto. Aqui nesse caso, nesse primeiro exemplo aqui, é cloro. Esse Cl aqui é o cloro, então a gente vai escrever. Deixa eu pegar uma caneta de outra cor para ficar mais fácil. A gente vai escrever o cloro. Ok, cloro. E aí a gente vai colocar aqui agora o nosso prefixo, que aqui nesse caso é met, porque só tem um carbono. Met. E além do met, aqui a gente sabe, aqui a gente tá vendo que não tem nenhuma ligação dupla nem tripla, é uma ligação simples, então vai ser o en, o an, quer dizer an, o an, e por último o o. Isso aqui é de acordo com a nossa regrinha. Então vai ficar clorometano. Agora esse outro exemplo aqui, ó. Aqui, se a gente perceber, tem dois cloros. Então, se um cloro é cloro, dois cloros vai ser dicloro. Então, a gente vai escrever aqui. Dicloro. Ok, dicloro.
E aí vai ser o mesmo esquema do de antes, vai ser dicloro, met, porque só tem um carbono, o AN, porque é uma ligação simples, e o O no final, porque isso faz parte da nossa regra, então vai ficar diclorometano, ok? E aqui também a gente vai seguir no mesmo esquema, então aqui vai ser tricloro, porque aqui tem 3 cloros, tá vendo? É o Cl3, então é tricloro. Tricloro, met, porque só tem um carbono, no, de ligação simples, e um O, porque faz parte da nossa regrinha. Esse aqui agora é um caso diferente daquele que a gente tava vendo, porque já é outro halogênio agora. Esse aqui é o bromo. Então, a primeira coisa que eu escrever vai ser bromo. Ok. Aí, a gente tá vendo que aqui tem 2 carbonos. 2 carbonos. O prefixo é o et, né? Et. Ok. Agora, a gente também não tem nenhuma ligação dupla nem tripla, então vai ser an. E, de novo, né, por conta da nossa regrinha, da nomenclatura de haletos orgânicos, vai ser o O no final. Então, vai ficar bromoetano. Agora, a gente tem esse caso aqui. Aqui vai ter um cloro e um flúor. A gente, pra fazer a nomenclatura, a gente tem que ir por ordem alfabética. Qual que tá na frente? O cloro, né? Então, aqui a gente vai colocar dicloro porque tem 2 cloros. Então, vai ficar dicloro. Agora vai ficar difluor, porque a gente também tem 2 flúor. Difluor. Aí vai ficar met, porque a gente só tem um carbono. Então, met. Porque não tem nenhuma ligação tripla nem dupla. E O, porque é a nossa regrinha. Agora, nesse caso, é o seguinte. Sempre quando a gente tem mais de 3 carbonos, 3 ou mais carbonos, a gente tem que enumerar a nossa cadeia. Então, aqui eu vou enumerar 1, 2, 3. Por que eu enumerei assim? Porque o bromo, ele tá no meio. Então, tanto faz se eu começar por aqui ou por aqui. Vai dar no mesmo. A gente sabe que o bromo sempre vai estar nessa localização. Então, vamos lá. A nossa localização do bromo é 2. Então, vai ficar 2 bromo. Prop, porque são 3 carbonos. 3 carbonos é prop, o nosso prefixo. Não, porque, de novo, não tem nenhuma ligação tripla nem dupla. E O, que é a nossa regrinha. Então, vamos lá. Agora, nesse caso, a gente vai ter que também enumerar, porque tem mais de 3 carbonos, né? Então, por que eu vou enumerar aqui para a esquerda? Porque o nosso cloro, ele tá mais próximo da esquerda do que para cá. Porque se a gente fosse contar aqui, ele estaria mais longe. Então, não faz sentido a gente contar da direita para a esquerda, sim, da esquerda para a direita. Então, a gente sabe que a localização do nosso cloro é no número 2. Então, vai ficar 2 cloro. But, porque são 4 carbonos na nossa cadeia. Porque não tem nenhuma ligação simples, nem tripla. Não tem nenhuma ligação dupla, nem tripla. E o O no final. Agora, nesse caso, a gente tem o iodo junto com o benzeno. E nesse caso é fácil. A gente só vai colocar o iodo, que é o nome do nosso haleto, iodo. Benzeno, porque o nome dessa molécula inteira aqui é benzeno. Dessa estrutura aqui é benzeno, então vai ficar iodo benzeno, esse é o nome. Simples. Então, vamos lá. Esse daqui é o nosso último exemplo. Eu vou enumerar, e eu vou enumerar da esquerda para a direita. Por quê? Porque se eu começar aqui, a gente já vai ter no número 1 o cloro, e no número 2 a gente já vai ter o iodo. Se eu começar daqui, no número 1 já não vai ter nada e o cloro vai ser só o número 2. E esses daqui vão estar mais distantes ainda. Então, não faz sentido a gente começar por aqui, e sim por aqui. Porque aqui, todos os elementos eles vão estar mais próximos na numeração. Então, aqui eu vou enumerar a partir daqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos começar por ordem alfabética. O cloro vem na frente.
E aí a gente tem cloro em dois lugares. A gente tem cloro aqui na numeração 1 e na numeração 4. Então vai ficar assim: 1, 4, porque são 2 cloros, cloro. Depois a gente vai colocar o 2, que é onde o iodo tá, iodo. E por último a gente vai fazer o resto, vamos nomear o resto. Vai ser pente, porque são 5 carbonos. Então vai ser pente. Porque não tem nenhuma ligação dupla, nem tripla. E O, porque é a regrinha dos haletos orgânicos. Exemplos práticos. Os haletos orgânicos são bastante reativos e são encontrados nas fases sólida, líquida e gasosa. Além dessas propriedades, são insolúveis em água, têm pontos de fusão e ebulição elevados e, na forma líquida, são extremamente tóxicos. É justamente a reatividade que favorece a preparação de substâncias que já foram ou ainda são utilizadas no nosso dia a dia. São elas. A sigla CFC é usada para se referir aos clorofluorcarbonetos, que, como o próprio nome indica, são compostos que possuem os átomos de cloro e flúor ligados a cadeias carbônicas. Portanto, eles fazem parte do grupo funcional dos haletos orgânicos. Esses haletos orgânicos servem de matéria-prima para a produção de aerosóis e compressores de refrigeração em aparelhos de ar-condicionado e geladeira. Como os sprays acabam lançando os CFCs na atmosfera, contribuem diretamente para a destruição da camada de ozônio. Um exemplo de clorofluorcarboneto é o gás lacrimogênio. O gás lacrimogênio é um termo utilizado para os compostos químicos conhecidos como agentes lacrimejantes, que, entre os diversos efeitos possíveis, podem causar a irritação dos olhos seguidos de lacrimação. Por terem baixa toxicidade, são consideradas armas não letais quando no combate de dispersão de manifestações. O gás lacrimogênio, no entanto, pode apresentar sérios efeitos a diversas regiões do corpo, como nos olhos, nariz, vias aéreas, pele e boca, entre outras. Apesar de não ser considerada letal, a sua utilização em ambientes fechados pode ocasionar a morte dos infectados, dada a altíssima concentração que os compostos químicos podem atingir. Seu uso em larga escala começou no século XX, popularizando-se na Primeira Guerra Mundial. O dicloro difenil tricloroetano, mais conhecido como DDT, é um composto utilizado na fabricação de inseticidas. Ele é altamente prejudicial ao meio ambiente, uma vez que não pode ser eliminado e leva à morte de diversas espécies de pássaros. Nos seres humanos, seu efeito acumulativo aumenta as chances do desenvolvimento de câncer. O DDT é o primeiro pesticida moderno, tendo sido largamente usado durante e após a Segunda Guerra Mundial, para o combate aos mosquitos vetores de doenças como malária e dengue. A sigla vem da designação técnica dicloro-difenil tricloroetano. Não existe o DDT na natureza, tendo sido sintetizado em laboratório pela primeira vez em 1874. No Brasil, no ano de 1985, os inseticidas do tipo DDT perderam autorização para a utilização agrícola. Já em 1998, seu uso em campanhas de saúde pública foi banido e, finalmente, em 2009, ele foi completamente proibido em todo o território nacional. Em relação aos riscos à saúde, inicialmente o DDT afeta o sistema respiratório e a pele, mas em altas doses pode afetar o nervoso periférico e causar intoxicação no fígado e nos rins. Já a corrente, que é contra o uso do DDT, indica que ele é um composto do tipo organoclorado, cujas características incluem a grande demora para se degradar no meio ambiente e a perigosa capacidade de acumulação em organismos vivos. O DDT acumula-se preferencialmente no tecido adiposo dos animais, e na química orgânica, o DDT é uma molécula composta por 5 átomos de cloro. Esta foi a nossa aula e esperamos que tenha ajudado na sua formação.